Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Simples Não é Fácil. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma provocação, tá? A respeito dos fundos imobiliários. Eu acredito que a gente está mais próximo de um fundo do que um topo, né? Eu vou trazer aqui alguns indicadores para vocês que reforçam essa tese, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda, mas que vale a pena, né? No caso aqui, passa para vocês, tá? Eu estou vendo muitas pessoas aí, pelo que eu estou vendo, vendendo algumas cotas de alguns fundos imobiliários bons, mas não sabe talvez o intuito, né? O porquê que está vendendo até. Talvez só olhe a cotação, às vezes a empresa está pagando ali aqueles dividendos e até mesmo projetando, né, bons dividendos aí ao longo de 2025, mas como o cenário macro no Brasil está pessimista, e aí reforça, né, essa tese para as pessoas vender alguns ativos, né, tanto fundos imobiliários quanto ações, né. Apesar que as empresas estão reportando o bom lucro, no caso dos fundos imobiliários, está tendo boas receitas, estão vários fundos imobiliários adquirindo galpões logísticos, alguns pagando um bom yield, né, tendo bons ativos em carteiras, tá? E aí eu vou passar aqui para vocês aqui alguns cenários, tá? Primeiro eu vou passar aqui para vocês aqui o juros de 5 anos brasileiro aqui está subindo em torno aí hoje de um pouco mais de 1,5%, tá? 1,5%, tradando aí a 14,70%, tá? Então vai 14,5%, vamos dizer assim, tá? Pode ser, né? Ele teve um rompimento aqui, hoje pode ser que seja só uma ligeira alta para uma queda, né? Pode ser que seja aí buscando aí depois a próxima 14% aí, tá? Eu projetei isso aqui já tem um bom tempo, já tem uns meses já, tá? E está reforçando essa tese aí. Pode ser que os juros venham a arrefecer ao longo desse ano aí. Isso reforça aí, no caso, a gente ter uns bons ativos em carteira. Por quê? Porque, no caso, os juros permanecendo mais altos, como projeta aí o mercado, a gente compra bons fundos imobiliários, tá? Vou trazer para vocês o FIX. O IFIX aqui, no caso aqui, é o índice do setor imobiliário, tá? Para quem não conhece, tá? Hoje ele está no valor atual de 3.007 pontos. A variação em 12 meses é uma queda de 10% aproximadamente, né? E passar aqui para vocês aqui a respeito aqui de um ano que ele vem caindo aí bem aí, né? Não é a mínima não, que a mínima bateu aqui 2.878 pontos, e aí ele está ensaiando talvez uma recuperação, ou também pode ser que ele teste essa nova aí, essas novas fundos aí, né? Vou trazer aqui alguns fundos imobiliários para vocês e alguns indicadores, né? O primeiro aqui é o MXRF11, um fundo de papel, tá? É um fundo que tem bastante liquidez. O fundo hoje está sendo negociado a R$ 9,02. Hoje está projetando um dividend yield de 12,89% em 12 meses. O preço dele está justo, é 0,99, tá? A liquidez diária dele bem grande, em torno de 16 milhões, quase 17 milhões aí, né, na verdade, uma ligeira queda aí de 3,22% em 12 meses, tá? Descendo aqui tem como você olhar a rentabilidade dele, que eu gosto de olhar a rentabilidade que descontada aqui a inflação, caso que passa para vocês aí, né? Tem a rentabilidade bruta e a rentabilidade aí descontada da inflação. Em 10 anos ele subiu, tá batendo aí no caso acima da inflação em torno de 61,62%, em 5 anos entregando uma ligeira alta de pouco mais de 3,97%, em 2 anos 6,34%, tá? Descendo aqui, passar alguns dados aqui do fundo, ele tem uma taxa de administração de torno de 0,9% de taxa de administração, tá? Ele tem um número de cotistas de um pouco mais de 1,2 milhões de cotistas, e a vacância dele aqui é zero, por causa que ele, no caso, ele é fundo de papel, tá? Ele tem umas quantidade de papéis aí emitidos totalizando de 437 milhões 325 mil 286, tá? O valor patrimonial dele é em torno de 3,97 bilhões, tá? Então, fundo aí bem grande, vamos dizer assim. E
o último rendimento dele foi em torno de 9 centavos por cota, tá? Ele é um fundo bem conhecido, os maiores ativos aí, no caso de papéis aí, é o MXRF11, um dos, né, dos grandes fundos de papéis, tá? Passando aqui para o outro fundo imobiliário, IRDM11, tá? Um setor também de recebíveis, tá? Fundo de papel também. A cotação dele está em torno de R$ 63,08. O dividend yield dele está em torno de 14,71%. O preço dividido pelo valor patrimonial dele está 0,79. Abaixo de 1 já tem uma pequena simetria de risco. A liquidez diária dele está em torno de 3,7 milhões de negociações por dia. A variação dele em 12 meses é em torno de 7% de queda, tá? Para vocês daqui a pouco. A taxa de administração dele é baixa, bom, né? Isso é muito bom, em torno de 0,17% ao ano. O número de cotistas dele é em torno de 281.381 cotistas, tá? O preço sugerido aí é que ele fosse cotado a R$ 80, e ele tem essa pequena simetria de risco, que ele está sendo cotado aí agora a R$ 63,08, tá? Descendo aqui de novo, ele entregou aí um rendimento em torno de 93 centavos por cota. O número de cotas emitidas é um pouco mais de 36 milhões, tá? O valor patrimonial dele é em torno de 2,93 bilhões, tá? Outro fundo bem conhecido aí, IRDM11, e o outro fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês aqui é um fundo do segmento de galpão logístico, tá? Do setor de logística, é o GGRC11. O fundo hoje está sendo negociado a R$ 9,26, entregando um dividend yield aí, líquido aí de 12,20% em 12 meses, tá? O preço dividido pelo valor patrimonial dele está 0,81, então abaixo de 1 tem uma assimetria de risco também. A liquidez diária dele é em torno de 2,36 milhões de negociações por dia, e a variação em 12 meses tem uma ligeira queda de pouco mais de 9,39%, tá? Então, tem fundos aí negociados com preço abaixo de 1, tecnicamente descontado, entregando bons yields aí, pagando bons dividendos, tá? Descendo aqui, e como a gente olhar aqui no caso, a respeito de uma taxa de administração dele já é um pouco salgada, né? Em torno de 1,10% ao ano, tá? O número de cotistas dele é em torno de 141.159, tá? Descendo aqui também, e como a gente olhar aqui, o valor justo dele era que fosse em torno de R$ 11,32, e hoje ele está sendo aí cotado a R$ 9,26, tá? Descendo aqui de novo, passando para vocês, ele entregou aqui um rendimento em torno de 10 centavos por cota. O número de cotista dele, de cotas emitidas, quer dizer, é em torno de um pouco mais de 122 milhões, tá? O valor patrimonial dele é em torno de 1,38 bilhão, tá? Tem vários indicadores que a gente pode passar aqui a respeito, tá? Aqui tem como você ver a evolução aqui do dividend yield, e aqui os dividendos que ele pagou aí, né? Tem mês que pagou em torno de 11 centavos, 10 centavos, 11 centavos, e pagou aqui em torno de 9 centavos também. E agora ele está pagando 10 centavos, vem pagando 10 centavos por cota, tá? Tem como você acompanhar aqui também a respeito do caso dos indicadores, tá? Ele aqui, frente aos pares, está pagando mais dividend yield, e está pagando aqui também no caso aqui, só o VILG11, que está mais barato do que ele, porque ele está, em relação aos outros, o segundo mais barato aí, frente aos pares, tá? E aqui é todo setor aqui, no caso tipo de tijolo, tá? E aqui, no caso, os setores iguais também, em comparação. Eu levo muito isso em consideração, que não tem como você comparar aqui um fundo imobiliário de setor de galpão logístico, do setor de industriais aqui, né? Galpões, com o setor de papéis, né? Uma coisa de setor de shoppings, não tem como, apesar que é de tijolo, setor de shopping center, não tem como se comparar, tá? Tem que pegar todos os papéis aqui do mesmo setor e comparar no mesmo setor, né? Se o caso você olhar esses indicadores aí, dá para ver que está descontado, tá? Aí passando aqui para vocês o relatório gerencial, né? O fundo aqui já destaca aqui no caso aqui que hoje ele atualmente ele possui 29 ativos dentro do fundo imobiliário, tá? Então o fundo tem bastante ativos aí, né? Dentro do portfólio, né? Passando aqui para baixo que eu já passei muitos desses dados aqui para vocês a respeito, né? E tem como olhar aqui também a respeito do caso aqui da alavancagem dele, está um pouco mais de 12%, né? Tem como você acompanhar aqui também a tripologia aqui no caso, né? Tipo de receita. Deixa eu ver se é aqui embaixo, aqui ó.
E como você olhar aqui, maior parte, no caso, é setor de logística, e representando 58%, no caso, galpões industriais 22%, e no caso híbrido aí, representando 19%. Tá? A maior parte está no comércio e varejista, no caso, 18% em alimentos e bebidas, e outros, entre outros aí. Né? E como olhar aqui, no caso, o reajuste, uma parte está indexado a IPCA, tá? E tem como você olhar aqui também os galpões, né, que ele detém aí nos ativos aí em carteira no portfólio do GGS11. Tá? Era mais isso que eu queria passar para vocês, né? No caso, a respeito, tanto não é só esses fundos imobiliários, como tem vários outros fundos imobiliários também, que eu já venho fazendo aqui vídeos a respeito, tá? Que estão tecnicamente barato, tá? Tem um BTLG, no caso, o KNRI, só você olhar aí, no caso, aí, a respeito dos vídeos, HSML também, eu venho trazendo aí para vocês aí, vários fundos imobiliários que estão baratos atualmente, entregando bons dividendos, tá? Com uma boa projeção aí de resultado, né? A respeito. Mas aí, no caso macroeconômico, aí, muitas pessoas estão pessimistas, né? E aí acaba vendendo as cotas, até mesmo fundos de investimento, pressionando aí a cota para baixo. Apesar que isso faz que o fundo imobiliário ele paga aquele mesmo dividendo, ou até mesmo projetando dividendos maiores, isso o yield dele aumenta mais, né? Então, tecnicamente, está comprando um fundo imobiliário mais barato, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda. Me deixe nos comentários se você já investe em fundos imobiliários e o que você achou desse vídeo, tá? E a respeito desse vídeo era mais um intuito de trazer para vocês aqui que a gente está no melhor cenário de comprar fundos imobiliários e aportar, no caso aí, plantar semente, no caso, realmente, para colher lá no futuro. Tá? Era mais isso que eu queria trazer para vocês e até a